Senhores ouvintes, senhores telespectadores do nosso canal, nossa saga pela administração pública brasileira chega aos anos do governo Juscelino Kubitschek, JK. O homem que tinha a pretensão e teve a pretensão de realizar o desenvolvimento do Brasil. O plano de metas dele era um plano de metas audacioso, um plano de governo audacioso, que era realizar 50 anos em 5. Porque naquela época o mandato de presidente era de 5 anos. E Juscelino começa a sua grande saga para a construção de um Brasil moderno. O Brasil que já tinha sediado a Copa do Mundo em 1950. Cada estado da federação ganhou um estádio de futebol. A Fonte Nova, Maracanã, tantos outros estádios espalhados pelo Brasil. Um país só cresce de duas formas: ou com endividamento ou com recursos próprios. E o Brasil, de então, optou crescer via endividamento. Nós crescemos com grande endividamento público, tomando dinheiro no exterior, nos bancos internacionais. Através do BIRD, do Banco Mundial, posteriormente do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O mundo tinha capital em abundância. A maior nação do mundo, os Estados Unidos da América, sai tão bilionários das duas guerras que teve dinheiro para fazer o plano Marshall da recuperação da Europa, ainda espalhar dinheiro pela África, pelas Américas, todas as Américas, e continente asiático era a grande potência do mundo. O Brasil tinha tanto financiamento que se deu ao luxo no governo JK de construir uma capital no meio do nada, no meio do cerrado, no coração do Brasil. Eu construí Brasília. JK foi audacioso. JK que trouxe para o Brasil as primeiras montadoras de automóvel, as primeiras indústrias de eletrodoméstico. Era o Brasil que dava certo. Era o Brasil feliz. O Brasil da geladeira, o Brasil do Fusca, o Brasil da televisão. Como diria Nelson Rodrigues, o Brasil começa a perder o seu complexo de vira-lata. O Brasil campeão do mundo em 1958, o Brasil de Pelé. O Brasil começa a apontar para o desenvolvimento. O Brasil da energia elétrica, 92% dos lares não tinham energia elétrica. E eu faço a expansão da energia elétrica para o Brasil. Era o Brasil que começa a jogar fora o seu complexo de vira-lata. Era o Brasil dos grandes artistas, da Bossa Nova. E nós tínhamos um presidente Bossa Nova que era Juscelino Kubitschek de Oliveira. O Brasil era um país feliz. O Brasil dos grandes desfiles, das misses. O Brasil dos grandes festivais.
Olhe como o Brasil foi crescendo, crescendo. O Brasil cresce também as suas despesas. A burocracia vai aumentando de tamanho, a ampliação do tamanho do Estado. Afinal, nós estamos vivendo o estado do bem-estar social. O BNDE, que até então era BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que só ganha um S lá em 1988, que nós vamos falar disso com vocês também, a era Sarney. O BNDE começa a financiar o desenvolvimento regional. Cria-se no Nordeste brasileiro a SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, idealizada por Celso Furtado. Crio a SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Eu crio os bancos regionais. O Banco do Nordeste, o BASA, o Banco da Amazônia S.A., para financiar o desenvolvimento. Era o Brasil feliz, era o Brasil dos grandes financiamentos. Eu crio os fundos constitucionais da região centro-oeste, da região norte e da região nordeste. Está lá no artigo 163 da Constituição. Qual o percentual de IPI e de IR que vão para os fundos constitucionais. Foi criado lá atrás. Eu faço a expansão do desenvolvimento do Brasil. Eu começo a desenvolver os estados e as regiões. Mas o endividamento ele começa a ficar muito grande. E o BIRD, o Banco Mundial, ele corta o crédito para os países da América, para os países da África. E com este corte, os Estados Unidos da América criam em 1957 um banco, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para jogar dinheiro na América Latina. Por quê? Porque a África, a América Latina, começa a se entregar sem culpa nos braços das revoluções comunistas. Foi assim em Cuba, liderado por Fidel Castro, assusta os Estados Unidos nas barbas do tio Sam, jovens revolucionários, faz a Revolução Cubana, tirando do poder o sanguinário Fulgêncio Batista. Afinal de contas, o capitalismo, ele tinha o estado do bem-estar, mas ele precisava cada vez mais aumentar esse bem-estar. Afinal, o socialismo prometia um paraíso na Terra. Mais investimentos no Brasil e eu começo a fazer grandes estradas. Porque eu trago as primeiras montadoras para o Brasil, os primeiros caminhões. E todo o transporte no Brasil que era feito via ferrovia, ele passa a ser feito via rodovias. Matando a malha ferroviária no Brasil. Toda a Europa, ela é feita, o transporte é feito por ferrovias e nós assassinamos as ferrovias. Apesar do desenvolvimento proposto por JK, mas ele cometeu esse grande crime. Matou as ferrovias. O excessivo endividamento, já falei para vocês que o BIRD corta o crédito para a África, para a Ásia, para a América. E aí vem um BID colocando mais dinheiro, colocando mais recursos. JK inaugura Brasília. JK cria os bancos regionais, os bancos estaduais. São 50 anos em 5. Olha que bacana. Nós experimentamos um grande progresso de 1930 a 1961. Mas eu costumo dizer que o brasileiro é uma figura muito interessante, é um povo muito interessante.
Ele ama o progresso, mas ao mesmo tempo dá saudade do que não presta, dá saudade do atraso. E eu digo sempre que um país só se desenvolve com bons governantes sucessivos. Eis que 1930 a 61 nós experimentamos grandes progressos, nós experimentamos estatais, eis que dá saudade do que não presta e elegemos em 1961 Jânio Quadros, um completo atraso. Montado em uma vassoura, que era o símbolo dele, ele dizia que ia varrer a corrupção do Brasil. De um partido nanico, de um partido minúsculo, ele teve uma das grandes votações no Brasil. Parece até os dias atuais, né? Parece até o momento que nós estamos vivendo. Gente montado num cavalo branco, dizendo que vai varrer a corrupção, e a corrupção triplica. A milícia comanda. Mas vamos lá. Em 1961, você elegia o presidente e o vice. Eis que, eleito presidente, Jânio Quadros, Jânio da Silva Quadros, professor de gramática, professor de português. E como vice, elege um legítimo representante das esquerdas, João Goulart. João Goulart fora ministro de Vargas em 1953, 1952, 1954, até o suicídio de Vargas. João Goulart era o vice-presidente da República. Jânio administrava por bilhetinho e passava bilhetinhos para os ministros, para todo mundo, dizendo que ia varrer a corrupção. Ele conseguiu fazer algumas medidas polêmicas e ridículas, como, por exemplo, proibir biquínis na praia. Por exemplo, proibir briga de galo, tudo bem, é proibido até hoje. De decisões polêmicas, porque ele, da direita extremada, como hoje vivemos, condecora Ernesto Che Guevara, o então ministro das Relações Exteriores de Cuba, o inimigo público número 1 do tio Sam dos Estados Unidos da América, aqui nas Américas, em frente para Miami, ele condecora Ernesto Che Guevara, polêmico, da extrema-direita. Ok. Jânio começa a tomar essas decisões polêmicas, começa a querer governar com um bilhetinho enviado para os seus ministros. Eis que Jânio, no acesso das suas loucuras, manda uma carta para o Congresso Nacional, renunciando à presidência da República. Imediatamente, o Congresso Nacional aceitou a renúncia. Ok? Aceitou a renúncia de Jânio Quadros, desculpem. E quem era o vice? João Goulart. Mas João Goulart, um homem do PTB, um homem de um partido de esquerda na época, João Goulart estava passeando na China comunista de Mao Tse-tung, estava em visita oficial. O exército fica em polvorosa.
preocupado com o Brasil, aspas, a preocupação do Exército Brasileiro e das Forças Armadas em geral, eles pedem, eles não aceitam a posse de João Goulart. Não aceitam. João Goulart não toma posse como presidente. Busca uma solução tampão, jeitinho brasileiro. E qual é essa solução tampão? Adota-se no Brasil o parlamentarismo. O Brasil já foi parlamentarista, viu? Adota-se o parlamentarismo. João Goulart, apelidado de Jango, ele continua como presidente, mas quem manda no parlamentarismo é o primeiro-ministro. E quem era esse primeiro-ministro? Tancredo de Almeida Neves. Mas essas soluções mágicas no Brasil não duram muito tempo. E só durou 8 meses, o parlamentarismo. Tancredo acaba com o parlamentarismo e começa o novo presidencialismo. Os militares, o Congresso Nacional, dá posse a Jango, com todos os poderes de presidente da República. Mas o mundo não confiava no Brasil. O mundo não tinha confiança no Brasil. O Brasil não gozava da confiança dos capitalistas. Por quê? Porque para eles era um governo, aspas, com tendência ao comunismo. E Jango, como presidente, ele começa a fazer as suas reformas de bases. E no dia 29 de março de 1964, João Goulart faz um comício no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. E esse comício era para apresentar as reformas de base de João Goulart. Isso assustou os militares. Reforma da educação, reforma agrária, uma série de reformas pró-esquerda. E os militares ficaram loucos. Os Estados Unidos ficaram loucos. E na madrugada do dia 31 de março para 1º de abril, acontece o golpe militar de 1964, que amarguramos 20 anos de ditadura no Brasil. A ditadura assume, exila, prende, mata. Uma ditadura cruel. No campo econômico e da burocracia, a ditadura faz a reforma bancária, cria o Banco Central, porque até então nós não tínhamos Banco Central. O Banco Central no Brasil é criado em 64. Nós tínhamos uma superintendência da moeda e do crédito chamado SUMOC, que era a superintendência do Banco do Brasil. Não tínhamos Banco Central. Olha que país atrasado nós estávamos. É criado o Banco Central do Brasil. Eu crio essa coisa perversa que nos maltratou durante mais de 20 anos, que era a correção monetária. A burocracia se torna ainda maior. Eu crio uma central para regular todas as empresas estatais. A ampliação do tamanho desse Estado e das despesas públicas financiado pelo capital externo, porque agora eu tinha uma ditadura e essa ditadura era da confiança dos americanos. Eu levo a agricultura para a Amazônia, começo o desmatamento da Amazônia. Começando o desmatamento da Amazônia, eu começo a dizer ao mundo inteiro
que o Brasil pode vir para o Brasil para desmatar a Amazônia. Com juros subsidiados para a agricultura de 7% ao ano, numa linha de crédito chamada Proterra, para financiar o desmatamento, a agricultura e a pecuária na Amazônia. Tudo isso no regime militar. Olha só, a burocracia torna-se gigantesca, estatais que não acabavam mais, e todas comandadas por militares, parece até hoje, não é? Parece até hoje que nós temos um ministro da Saúde, que é um general, não sei o que é que ele é, tá? Olha só. Amplio ainda mais o tamanho da administração indireta, as autarquias, as fundações, órgãos públicos que não acabam mais. Era triste. Estado gigantesco. Mas esse Estado gigantesco, ele começa a entrar em crise. E como ele começa a entrar em crise, o mundo começa a retirar recursos do Brasil. E por hoje, eu vou parando por aqui. Por hoje, eu paro por aqui porque no próximo vídeo a gente vai falar da administração pública no Brasil de 1967, que é a segunda reforma da administração pública no Brasil, até as eleições de 1989, entre Lula e Fernando Collor de Mello. E aí vocês vão entender como é que a burocracia entra em crise e eu começo a idealizar um novo Estado. Tudo isso a gente está vivendo o estado do bem-estar social. E depois a gente vai entrar no neoliberalismo. Então, aguarde o próximo vídeo com muita ansiedade. Por quê? Porque eu vou falar do Decreto-Lei 200, que faz toda uma reforma da administração pública no Brasil e que está em vigor até hoje. Eu vou falar da crise do petróleo de 72, da crise de financiamento da economia brasileira na década de 70, início da década de 80, as moratórias do Brasil. Aguarde, vem muita coisa boa por aí. Então eu fico por aqui, agradecendo a vocês a audiência, agradecendo a vocês a paciência de receber os nossos vídeos, as nossas videoaulas, para o maior engrandecimento do Brasil. Um grande abraço e fiquem com Deus.